O tema hoje é chamados para ser e fazer. Chamados para ser e fazer. Ser discípulo para fazer discípulos. Não é possível fazer discípulos se nós não aprendemos primeiramente a ser discípulos. E os dois versículos, se você quiser anotar, se você quiser colocar, é exatamente Mateus 28, 19, o texto, o versículo bíblico da grande comissão, né? E 2 Timóteo 2, 1 e 2. O Mateus 28, 19 diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulos. Ou, portanto, vão e façam discípulos. Talvez a sua versão diz assim, mas fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, a versão atualizada diz assim, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verso 20 diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. E 2 Timóteo 2, 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim para nós, 2 Timóteo 2, 1 e 2, e o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, Paulo ele trabalha aqui a ideia exatamente, um dos maiores modelos de referência de discipulado na Bíblia é exatamente o processo de Paulo e de Timóteo. E Paulo fala exatamente para Timóteo o que ele deve fazer, o que de mim você tem ouvido diante de muitas testemunhas, o que você tem recebido. Agora você reparte isso, você compartilha, você ensina a outros, né? Você esteja cumprindo esse propósito, outros homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então o processo do discipulado é simples, é simplesmente o fato de eu receber, ser fiel àquilo que eu recebo, que quando Paulo diz assim, compartilhe com homens fiéis, são pessoas que não podem, não devem deturpar a mensagem, mudar o que foi ensinado, aprendido. Então, ele é fiel ao que ele aprendeu e ele é fiel para compartilhar esse propósito. E esses homens vão compartilhar a outros, então vem o processo da multiplicação. Diante dessas perspectivas que a gente vai conversar bastante nesse ano de 2023, eu queria que você pudesse entender que a Bíblia é a Bíblia do discipulado. Essa minha também é a Bíblia do discipulado. Se você quiser adquirir essa Bíblia, gente, eu estou encantado. Eu tinha só o Novo Testamento dessa Bíblia, mas é a Bíblia de estudo do discipulado. Tem muitos estudos, assim, esmiuçado, é realmente uma Bíblia interessante. A Bíblia já é uma bênção. Aí a Bíblia de estudo do discipulado vem com algumas plataformas bem interessantes para a gente desenvolver ainda mais profundamente esse processo. Mas não essa Bíblia de estudo. A Bíblia é a Bíblia do discipulado. Você vai encontrar a Bíblia estabelecendo sempre processos de ensino de discipulado. Por quê? Porque nós precisamos entender o seguinte, nós fomos chamados para discipular as nações. Quando eu li aqui o verso 19 de Mateus 28, o texto diz assim, ide por todo mundo, ide por todas as nações. O nosso chamado é um chamado global, é um chamado e entendemos que não é um processo da gente criar um grupinho de pessoas que a gente vai ficar todo o tempo ali juntos, não, é um chamado para estar junto, estabelecer relacionamento, mas é um processo para que o Evangelho seja compartilhado, multiplicado. Por que a Bíblia é a Bíblia do discipulado? Vamos lá, se você caminhar comigo, você vai ver na Bíblia sempre alguns homens seguindo outros homens. Antes mesmo de Jesus, Josué seguiu a Moisés. Está comigo? Sim ou não?
você vai ver também que Eliseu seguiu Elias. É um dos processos lindos de discipulado na Bíblia, é exatamente essa estrutura de discipulado de Elias e de Eliseu. É fantástico quando a gente vê essa história de alguém que recebe o manto do outro, recebe até mesmo o ministério do outro, recebe a unção e a porção dobrada do que estava sobre o seu líder. Aí nós já vimos aqui, Timóteo, ele foi um discípulo fiel, ou seja, ele foi discipulado por Paulo. E quando nós vamos perceber assim, tanto Josué, quanto Eliseu, quanto Timóteo, você vai perceber que eles recebem na íntegra, por que não dizer, recebem em porção dobrada aquilo que tinha os seus líderes. Por quê? Não era exatamente por causa daquilo que os líderes compartilharam, mas por causa daquilo que eles decidiram receber sobre a sua vida. É porque eles decidiram andar bem perto, bem perto. O discipulado é essa perspectiva de caminhar bem perto. E aí, quando nós falamos sobre isso, nós entendemos assim, Jesus, você nunca viu Jesus falando assim, vão e chamem pessoas para fazer parte da sua igreja, para ser membro da sua igreja. Jesus fala, vão e façam discípulos. Se assim eles decidirem fazer parte da sua congregação, ok, mas o importante, o primeiro passo é o processo do discipulado. Às vezes nós fazemos o contrário, nós chamamos as pessoas para a igreja e as pessoas às vezes não têm muita noção do que isso significa. E a igreja em si, a grande reunião em si, sem o discipulado, ela não faz muito sentido. Sabe por quê? Porque aqui, enquanto a gente compartilha algumas verdades, alguns princípios, aqui a gente motiva, a gente está estabelecendo o envio, aqui é o lugar do envio. Então, para o novo convertido, ele tem muitas perguntas, é aquilo que eu digo para você assim, você já viu um culto de domingo à noite, em qualquer igreja, você já viu um culto de domingo à noite de uma grande igreja ser um culto de perguntas e respostas? Você já viu alguém falar assim, apóstolo, dá para explicar melhor essa parte? Me responde essa pergunta. Não tem caixinha igual do Instagram, né? Não tem a caixinha de você fazer a pergunta. As perguntas e as respostas, elas vão funcionar bem, é no pequeno grupo, é no relacionamento 1 a 1, é quando aqueles homens fiéis, aquelas mulheres fiéis que receberam a palavra e a incumbência, aí eles receberam isso, eles têm esse treinamento, essa capacitação para poder então compartilhar isso. Por isso que nós entendemos, uma das primeiras coisas que nós entendemos quando decidimos ser uma igreja em células, lá no ano 2000, foi exatamente que a igreja ela é como uma grande águia. Ela é como uma grande águia. E eu penso que eu nunca vi alguém falar assim que não acha lindo o voo de uma águia. Né? Às vezes assustador, amedrontador, pelo tamanho, pela imponência, mas o voo de uma águia é extraordinário. E a igreja do Senhor Jesus ela é como uma águia, uma grande águia com 2 asas. E ela voa alto, ela voa longe, ela cumpre o seu propósito. Agora, é importante a gente entender que essas 2 asas ela têm nomes. A igreja, como uma águia, ela tem a asa dos pequenos grupos, das células, do discipulado, e a asa das grandes celebrações. Então, o que nós precisamos entender assim, é até possível, é possível que uma igreja, que uma águia voe com uma asa só, é até possível que ela voe, mas ela não vai longe, ela às vezes vai ficar voando em círculos. Por isso é importante o entendimento do processo da gente poder estabelecer esse equilíbrio das 2 asas, uma igreja de discipulado e uma igreja de celebrações proféticas, apostólicas, de celebrações de milagres, de celebrações de salvação, de celebrações que realmente impulsione cada um a cumprir o seu chamado e o seu propósito. Mas uma igreja que tem no discipulado e no pequeno grupo o cuidado, o tratamento, o ensino, a cura, o confronto, muitas vezes naquilo que cada um precisa e necessita na sua vida. Quando Josué seguiu a Moisés, ele estava aprendendo. Quando Eliseu
Eliseu seguiu Elias, ele estava aprendendo. Timóteo era muito, mas muito jovem mesmo, e ele era um aprendiz de Paulo para cumprir o seu propósito. Aí nós vemos, quando Jesus vem, aí ele chama 12, que possivelmente eram muito jovens também, os discípulos de Jesus. Quando nós vamos perceber, a maioria deles eram muito jovens também. Jesus os chama também para discipular e para poder capacitar, para poder treinar, para poder formar eles, e então enviar para que eles pudessem se tornar naqueles homens poderosos que se tornaram, que nós chamamos de os 12 apóstolos. É por isso que nós precisamos entender algumas coisas com respeito ao discipulado. Primeiro, discípulos buscam correção e não credibilidade. O discípulo ele não busca seguir o líder simplesmente porque ele vai, agora eu sou discipulado pelo pastor Bambambam, ou pelo líder Bambambam da igreja. Não, eu preciso de um discipulador, é um líder que vai cuidar do meu coração, que vai cuidar da minha vida, que vai olhar para a minha vida para fazer o processo e o propósito, para trocar o próximo. Então, diante dessa perspectiva, nós vamos entender assim: o discípulo, ele não busca correção, eles buscam correção e não credibilidade, preparação e não reputação. Eles querem o que o discipulador sabe e não o que ele tem. Essa é a perspectiva. Por quê? Uma das coisas que a gente precisa entender é que conhecimento é poder também. Quando eu recebo do meu líder o ensino, quando eu recebo do meu líder aquilo que ele tem para derramar sobre a minha vida, eu me torno naquilo que Deus me chamou para fazer. Então, preste bastante atenção nessa frase. Discípulos, eles buscam correção e não credibilidade, preparação e não reputação. Eles querem o que você sabe, não o que você tem. Então, os discípulos que estavam seguindo Jesus, eles não estavam lá para dizer, aliás, para dizer assim: olha, nós somos seguidor do grande mestre de todos os tempos. Pelo contrário, na verdade, seguir Jesus na época era até meio complicado. Dizer que seguia Jesus era como se dissesse que era contrário a toda e qualquer circunstância da sociedade que se estabeleciam na época. Então, diante destas coisas, eu queria falar com vocês sobre 3 coisas que nós precisamos saber sobre o discipulado. 3 coisas que nós precisamos saber sobre os discípulos. Primeiro, os discípulos amam ouvir e aprender. Se você é uma pessoa que gosta, que ama sentar para aprender, para crescer no conhecimento e na graça do Senhor, você é um discípulo. Se você tem dificuldade de aprender, de ouvir, porque ouvir é mais do que escutar, viu, irmãos? Tem muita diferença entre escutar e ouvir, sabe? Escutar você escuta qualquer ruído que tiver aqui, você está escutando. Agora, ouvir é quando você recebe um ensino, recebe algo, e você processa isso na sua mente e deixa isso descer para o seu coração. Tem muitas pessoas que na vida inteira, elas estão só escutando os ruídos, os barulhos, ou chegam na igreja, só escutam, eles não ouvem, porque não se dão ao trabalho de processar aquilo que recebem para a sua vida. Então, os discípulos amam ouvir e aprender. Agora, um detalhe importante, preste atenção nisso. Não é possível alguém aprender, ou seja, ninguém pode aprender se acredita que sabe tudo. Sabe? Quando você, não, já sei o que o apóstolo vai pregar hoje. Eu já sei. Eu já li a Bíblia várias vezes. Eu quero dizer para você, eu conheço vários homens de Deus que leem e leram a Bíblia muitas vezes. Meu pai mesmo, me parece que ele está chegando na 60ª vez de leitura da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Ok?
O pastor Valdomiro disse que vai alcançar ele. Eu espero. Diz que leu a Bíblia 2 vezes inteira esse ano. Vamos dar um aplauso para o pastor Valdomiro? Esse é um assunto muito pertinente e importante. Cada um tem a sua rotina, o seu jeito de ler. Talvez se você falar assim, eu vou ler... Não dou conta de ler a Bíblia. Eu quero dizer para você, cada um tem a sua rotina, o seu jeito de ler, o seu objetivo, o seu propósito, o seu tempo com a palavra. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte... Eu usei esse exemplo para dizer assim, a maioria dos homens de Deus que eu conheço, que leram a Bíblia muitas vezes, dezenas de vezes, eles estão começando em 2023 a leitura corrida da Bíblia novamente, porque eles descobriram que não sabem nada e precisam saber mais o que Deus tem para falar sobre as suas vidas. Então, o discípulo ele tem essa perspectiva no seu coração, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero receber, eu quero construir. Então, mas ninguém pode aprender se acredita que sabe tudo. Epíteto diz o seguinte, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E ainda, Sengal diz assim, saber mal é pior do que ser ignorante. Esse é um grande problema. Saber mal é pior do que ser ignorante. Porque quando você é ignorante, você não tem posicionamento. Agora, quando você sabe mal alguma coisa, ouve mal alguma coisa, você coloca em risco alguém. Porque é a mesma questão que um médico. Quando você procura um médico e fala, doutor, eu estou sentindo umas dores assim no peito, e aí o médico faz algumas investigações e pergunta, mas como que é essa questão? De vez em quando eu sinto uma falta de ar, uma pontada, e parece que eu começo a ficar frio, parece que eu vou morrer. Se ele é um clínico geral, ele vai falar, essa não é a minha especialidade, vou indicar você para um especialista. Aí você, então, vai ser atendido por um especialista, porque um clínico geral, ele pode saber mal a respeito de um quadro cardiológico que você esteja passando. Então, se saber mal é pior, se saber mal é pior do que ser ignorante, o que eu vou fazer? Eu vou continuar sendo ignorante? Não, ser ignorante é muito ruim também, irmãos. Então, vou fazer aquilo que a Bíblia me ensina, eu vou sentar para aprender, eu vou crescer, eu vou desenvolver. A perspectiva do ano do discipulado é para que nós venhamos retomar esse entendimento, a volta aos princípios, a volta ao primeiro amor, aos primeiros passos, a uma revisão daquilo que é importante para a minha vida, para o meu coração. Provérbios capítulo 12, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido a conselhos. O que o sábio faz? Ele dá ouvido a conselhos, ele ouve os conselhos. Ainda Provérbios 18, 73, eu acho que não é isso não, mas responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Responder antes de ouvir. A gente está vivendo numa geração que, às vezes, alguém nem termina a frase direito, a gente já tem uma resposta. Muitas vezes a gente tem pergunta, irmãos, que a gente nem vai ter a resposta para aquela hora. Ninguém é obrigado a responder nada na hora, o que ele não sabe. Mas a gente se sente pressionado. Você está comigo? Estão comigo? Quando alguém pergunta alguma coisa para você, às vezes você não tem a resposta, mas você se sente pressionado. E aí, de repente, você responde, mas não é exato, você não tem o conhecimento, toda a base para responder. E isso é importante para a gente entender o seguinte, no discipulado, nem sempre o discipulador, ele vai saber, vai ter todas as respostas para você. Às vezes você vai desafiá-lo a buscar esse entendimento.
Porque o processo do caminho do discipulado é um caminho de um crescimento junto, paralelo. Eu cresço discipulando você. Você cresce sendo discipulado. Você cresce discipulando os seus discípulos. A gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo cada vez mais. É por isso que ainda que Provérbios diz, responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Então, seja você, como a palavra diz também, pronto a ouvir, tardio a falar. Mas no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas normalmente elas são imediatas e prontas a falar e não querem ouvir. A gente precisa aprender a ouvir mais, processar mais, para poder dar as respostas certas. Segundo ponto, sobre as 3 coisas que nós precisamos saber sobre os discípulos. A primeira, só repetindo, foi exatamente: os discípulos amam ouvir e aprender. Então, se você quer ser um discípulo de verdade, você quer ser para fazer, ser discípulo para fazer, ser e fazer discípulos, que é nosso chamado, desafio que Jesus tem estabelecido para nós, e que nesse ano nós queremos potencializar. Então você precisa amar, ouvir e aprender. Os discípulos também, eles entendem algo: para ser discípulos, em segundo lugar, para ser um discípulo é necessário abandonar o ego e tornar-se um estudante vitalício. Abandonar o ego e tornar-se um estudante vitalício. Jesus disse assim: se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vem na caminhada através. Não foi isso que ele ensinou? Negar-se a si mesmo é negar o ego, é negar aquilo que parece que é tudo que eu tenho na minha vida. Então, diante disso, nós temos algumas perspectivas interessantes. Eu tenho um mentor, um discipulador que é uma bênção. Eu creio que esse ano eu vou conseguir trazer ele algumas vezes aqui, porque ele vai estar mudando para Curitiba para um ano sabático aqui, o Bispo Mano, e é uma das pessoas mais incríveis para falar e trabalhar sobre discipulado. Ele construiu uma igreja de discipulado, uma igreja denominacional, uma igreja metodista no interior do Paraná, e essa cidade, ela era uma cidade de 30 e poucos mil habitantes. A igreja metodista em Mandaguari, debaixo de um trabalho de discipulado muito intenso, ela chegou a ter 8.000 discípulos, centenas de células. Ou seja, faz o cálculo aí de uma cidade de 30 a 35 mil habitantes, uma igreja só na cidade, tendo 8.000 discípulos. Aí você vai entender o impacto que essa igreja causou. Através do quê? Através de uma cultura de discipulado. Discipulado, células, mentoria, e foi algo assim incrível. E para ser um mentor é importante não insistir com quem recusa-se a aprender. Um grande problema que a gente tem muitas vezes é aquela situação assim: eu finjo que sou seu discipulador e você finge que é meu discípulo. Tem muitos processos de discipulado que é muito assim: eu finjo que eu sou seguidor de Jesus, através da vida de uma pessoa que me discipula, e aí o discipulador, ele conta esse processo. Então nós precisamos realmente entender: eu quero de fato ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, sendo assim, caminhando com alguém que me ajuda. E é por isso que aqui uma palavra aos líderes. É importante a gente entender que às vezes a gente perde tempo com quem não quer aprender, com quem não quer negar-se a si mesmo, com quem não quer tomar a sua cruz, com quem não quer realmente ser um seguidor de Jesus. Não dá para ser um seguidor de Jesus, falar assim: olha, eu vou ser o discípulo do jeito que eu quiser ser, a vida é minha, eu sou assim. Eu quero dizer para você, primeiro, a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida não é minha mais. A partir do momento que eu decido seguir Jesus, a minha vida é de quem?
é dele. E se ele deixa alguém para poder me ajudar na caminhada, eu preciso entender esses processos na minha vida, no meu coração. Então, é importante a gente entender também o seguinte, que algumas pessoas elas querem um processo de discipulado só quando elas estão sofrendo. Então, quando elas estão sofrendo, com problema no casamento, com problema, então eu preciso de alguém para me aconselhar, eu preciso de alguém para me ajudar. E é normal, muitas vezes, elas sentarem com o discipulador e quando o discipulador começa a conversar, ouvir, e se o discipulador simplesmente, então tá bom, então eu vou orar por você. Não, mas eu preciso de uma solução. Você não vai me dar a solução? Você não vai me ajudar nesse processo? Quando que a solução é a caminhada, a solução é a jornada, a solução é o desenvolvimento, é aquilo que nós vamos fazendo no dia a dia. Então, o que nós precisamos entender é que nós somos pessoas que precisamos ouvir Jesus, caminhar com Ele, permanecer com Ele. A história do discipulado é mais ou menos assim. Jesus está lá pregando para uma multidão, e quando ele começa a pregar, e quando ele começa a apertar um pouquinho, e quando ele começa a demorar para orar, para fazer os milagres que as pessoas estão precisando, seja da multiplicação dos pães, ou da cura de um ou de outro, então ele insiste em alongar um pouco o sermão. De repente, saem uns, sai 10, saem 50, saem 100, talvez uma multidão de 3, 5 mil pessoas, e de repente, o que resta só com Jesus? Só os discípulos. Aí Jesus fala assim para eles: vocês também não querem ir? A multidão já foi, a multidão não conseguiu parar para ouvir e processar e receber aquilo que ia transformar a vida deles. Aí Jesus pergunta: vocês também não querem ir? Aí qual foi a resposta deles para Jesus? Para onde nós iremos? Para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Então, a questão do discipulado, ela não está ligado à pessoa, não está ligado a alguém especial, está ligado às palavras de Jesus, a palavra de vida eterna. E é por isso que o nosso devocional do ano está linkado exatamente nesse processo, às palavras de Jesus. Então, diante disso, por que as palavras de Jesus? Porque só Jesus tem palavras de vida eterna para nós. Então, esse processo é muito importante. Provérbios 15, 12 diz: o escarnecedor não ama aquele que o repreende, e nem se chegará para os sábios. O escarnecedor não ama a repreensão. A repreensão é quando alguém o discipulador, o líder, o conselheiro, ele vê um mau hábito, uma atitude errada, um comportamento que não é benéfico, não necessariamente só para o reino de Deus, mas para a pessoa, para a família, para aquilo que ele tem na sua vida. Então, quando o conselheiro vem e aconselha o escarnecedor, ele não ouve. Agora, o discípulo, então ele entra em arrependimento, ele entra na rota de mudança e transformação. Provérbios 9, 7 a 8 diz assim: o que repreende o escarnecedor traz a afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreças. Repreende o sábio e ele te amará. Repreende o sábio e ele te amará. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não gosto de ser repreendido. Tem alguém que gosta? Mas a gente precisa entender o seguinte: se você é repreendido por uma má atitude, ninguém gosta. A nossa carne não gosta. A nossa humanidade não gosta. Sabe, às vezes o velho homem quer ressuscitar, às vezes a gente quer posicionar nesse processo, mas a gente precisa entender, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem, aos seus olhos, parecem ser bom, mas o seu final parece ser final de morte. O que eu quero que você entenda é que o discipulador já, na maioria das vezes, já trilhou o caminho que você está andando hoje. Já passou pelo que você passou.
Inclusive, algo que eu compartilhei hoje, e é algo que eu tenho sempre compartilhado, é exatamente sobre o sábio, sobre o inteligente e sobre o tolo. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O tolo não aprende nunca, nem com dos outros, nem com o dele. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: é sabedoria quando você senta para ouvir um discipulador dizer assim: não faça isso porque eu fiz e deu errado. Não faça isso porque eu conheço pessoas que fizeram e deram errado. Então, o sábio, muitas vezes, ele fica feliz em ser repreendido. E ele ama e fala assim: obrigado, porque se você pontuou isso na minha vida, é porque você me ama. Sabe, às vezes a gente acha que quem nos ama é quem abraça, quem faz vista grossa para aquilo que a gente faz, quem está aí nas baladas, nas festas e tudo mais. Você vai perceber o seguinte: quando tudo der errado na sua vida, quem estava na balada, quem estava nas festas, quem passava a mão na tua cabeça, some e desaparece. Sabe quem fica? Quem sempre disse para você não fazer, quem te repreendeu, quem te ajudou, quem te ajustou nessas questões. Então, por isso que a gente precisa entender que quando o papai ou a mamãe jovem, às vezes dá aquela ajustada, quando alguém mais maduro que você propõe algumas coisas de mudança no seu comportamento, ouça e ajuste o que precisa ser ajustado, porque isso é bênção para a sua vida. Ame quem repreende você. Ame quem muitas vezes confronta os seus comportamentos, porque o escarnecedor, ele não aceita o confronto. Em terceiro e último lugar, o discípulo, ele sabe ser frágil e não somente forte. O discípulo, ele sabe ser frágil e não somente forte. Essa é uma coisa muito interessante do relacionamento de Paulo com Timóteo. Paulo, quando adotou Timóteo, né, como discipulador para ser o seu mentor, o seu discipulador, a Bíblia fala que o Paulo tinha um cuidado tão grande com Timóteo, que há um momento mesmo que Paulo diz para Timóteo até que como ele deveria fazer para cuidar da sua saúde frágil. Paulo dizia até o que comer, o que beber, hora de dormir e tudo mais. Não é que Paulo estava mandando na vida de Timóteo, ele estava simplesmente olhando para o futuro, dizendo: você quer ser a pessoa que Deus planejou para que você seja. E isso é muito importante nesse momento que nós estamos na virada do ano, que a gente precisa fazer muitas avaliações do nosso comportamento do ano anterior. Eu quero dizer para você assim: se você quer ver os seus filhos crescer, os seus netos crescer, os seus sonhos acontecer, se você quer viver o que Deus tem planejado para a sua vida, você precisa cuidar da sua saúde. Já fez a inscrição na academia? E já fez o acordo com a esposa, a namorada ou com os amigos de caminhar 2 ou 3 vezes ou todos os dias, pelo menos um pouco? Eu quero dizer para você assim: estabeleça. Eu quero dizer, é muito importante isso. Sabe, nós dependemos da nossa saúde física para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós lá na frente. As promessas que Deus fez, elas estão para serem cumpridas. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Agora, se você chegar ao tempo de desfrutar a promessa e não tiver saúde para isso, o azar é seu. E você vai ver algumas coisas muito claras nisso. O povo de Israel, que não se preparou, o povo que saiu do Egito e ficou no deserto, moscando, murmurando, reclamando, porque só tinha maná, reclamando porque não tinha água, reclamando, morreu tudo no deserto. Os 2 caras que estavam preparadíssimos chegaram e conquistaram a terra prometida, que era Josué e Caleb. Caleb, inclusive, aos seus 85 anos, ele diz assim: eu estou tão forte como quando eu saí lá do Egito com os meus 40 anos de idade, 45 anos de idade. Ouça bem isso.
Caleb conquista, ele disse, eu estou pronto não só para conquistar, para chegar na terra prometida, mas para tomar posse. Dá-me a montanha dos gigantes. Foi isso que ele disse, me dê o lugar alto onde estavam os gigantes lá que nós vimos. É esse lugar que eu quero, porque eu tenho força, vitalidade, eu tenho saúde para conquistar isso. Dá uma cutucada no irmão que está ao seu lado aí. Fala, qual é o plano qual é o plano que ele tem para cuidar da saúde esse ano? Talvez comece aí pelo um check-up. Comece caminhando, depois você começa a correr e logo você vai estar voando. Pega essa palavra aí. Você começa caminhando, daqui a pouco você está correndo e logo você vai estar voando em todos os planos e propósitos que Deus tem para você. Então é importante a gente entender esse processo. O discípulo, ele sabe ser frágil, não somente forte. Então, na sua fragilidade, ele expõe isso. E o discipulador, ele vai nesse propósito. Há um momento, e a pessoa certa com quem podemos ser vulneráveis. Ser vulnerável é quando você é capaz de contar os seus segredos, os seus medos. Está dando uma microfonia quando eu venho para esse lado aqui. Quando você consegue contar os seus medos, os seus segredos, abrir de fato o seu coração. Agora, dá para abrir o coração para qualquer pessoa? Se eu escolher aleatoriamente alguém assim, falar aqui, deixa eu pegar aqui você, Isaura, vem cá, Thaís. Eu nem sei se vocês têm conexão ou não, mas apesar de ser da igreja, por acaso não deu certo. Aqui é família negócio. Família então fica mais fácil. Mas, sei lá, vou pegar a Isaura, a visitante que chegou. Como que é o nome dela, Rose? A Cristiane e a Isaura. E falar assim, vem cá, Cristiane e Isaura. Coloca a cadeira aqui, um da frente para o outro. E conta, Cristiane, para a Isaura, todos os seus problemas, suas dores. Assim, mas como eu nem conheço ela? É por isso que o discipulado, ele é um processo de relacionamento, de construção. É por isso que é importante você caminhar numa célula, você ter a confiança, ganhar a confiança do seu líder e dar a confiança ao seu coração, você entender esse processo. Jesus é perfeito, a Bíblia é perfeita. A Bíblia estabelece isso, porque, deixa eu falar para você, pode ser que você tenha, e é importante, muitas vezes, você até fazer terapia, conseguir uma terapeuta, uma psicóloga, um psicólogo, alguém, e tudo mais, mas na maioria das vezes, se não for alguém que realmente, espiritualmente, pode tocar o seu coração, a terapia vai ser só para você desabafar. Só para você ter uma chave ou outra para algumas coisas. O discipulado é mais forte, mais poderoso, mais importante do que isso tudo. Lembre-se disso, eu não estou dizendo para você que você não deva fazer terapia, buscar ajuda psicológica quando precisar. Isso é muito importante nos desafios que a gente tem na nossa vida. Mas, às vezes, você vai poder conseguir ser vulnerável só com o seu pastor, só com a sua pastora, só com o seu líder, a pessoa que Deus levantou para a sua vida, porque é isso que cria os vínculos inquebráveis, os relacionamentos do discipulado. E aí, também, queridos, o discipulador ele deve administrar a ansiedade dos discípulos. Os discípulos, muitas vezes, eles são muito ansiosos com relação quando vem trazer a ideia, eu estou querendo casar, ou eu estou querendo me mudar de emprego, ou eu estou querendo empreender, eu estou isso, e cheio de ansiedade. Aí Deus coloca ali um discipulador, uma discipuladora, homem, mulher de Deus, que pontua as coisas, que estabelece esse processo, porque não existe pressa de Deus na formação dos discípulos. Não existe pressa na formação dos discipuladores, dos líderes. O que existe sim é uma intenção de que cada um seja formado à imagem e à semelhança de Jesus. Então, diante destas coisas, olha só, eu estava preparando essa mensagem, encontrei essa frase minha de alguns anos atrás, que diz o seguinte: campeões, eles tomam decisões pensando no futuro, enquanto que perdedores tomam decisões pensando no presente. Para os campeões, o passado é apenas uma referência, o presente uma experiência e o futuro uma possibilidade real de fazer tudo melhor e de um jeito
melhor. Reflete um pouquinho sobre isso. Campeões, eles tomam decisões pensando no futuro. Perdedores, eles querem tudo de imediato. Eles tomam decisões pensando no presente. Para os campeões, o passado é apenas uma referência. O presente, uma experiência, e o futuro, uma possibilidade real de fazer tudo melhor, de um jeito melhor. É exatamente aqui que eu quero fazer a conversão para falar com você um pouquinho sobre o nosso projeto de vitória. Nós precisamos entender que discípulos, eles são ensinados a serem pessoas resilientes. Discípulos são ensinados a serem pessoas que enfrentam as lutas, as dificuldades, sempre prontas para a luta, porque o discipulado, Jesus, vou voltar ao ponto, Jesus diz, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí Jesus fala assim, olha, só que eu vou lembrar para vocês, o Filho do Homem não tinha nem um lugar aonde repousar a sua cabeça. Aí você vai entender o seguinte, não é que agora você vai simplesmente, não, eu não tenho um lugar onde eu estiver ou estabelecer. O que eu quero só colocar para você é assim, que a vida de um discípulo não é uma vida de conforto. A vida de um discípulo é uma vida de desafios. A vida do discípulo não é uma vida confortável, ela é uma vida de confrontos. Mas não é de confrontos de brigas, não é confrontos como infelizmente aconteceu em Brasília hoje. Não sei se vocês estão vendo as notícias. Vamos levantar um tempo de oração pela nossa nação, porque cada dia mais tem estado assustador as situações que nós estamos passando. Mas é de confronto com relação às nossas más atitudes, de confronto com relação ao pecado, confronto com relação ao mau comportamento, confronto com relação aos maus hábitos. Essa é a vida do discípulo em todo o tempo. Quando eu estou aqui falando um pouco com vocês, que hoje aqui nós vamos consagrar ao final o nosso projeto de vitória, nós estimulamos você a escrever o seu plano de vida, o seu projeto de vida, o seu projeto de vitória para o ano. Sabe o que é isso? É para que você tenha metas, objetivos, para que você não aceite o fracasso como algo comum e definitivo na sua vida. Você não foi chamado para fracassar. Você não foi chamado para viver uma vida medíocre. Você não foi chamado para se conformar com a mediocridade. Você foi chamado para viver aquilo que João 10:10 diz. O Senhor diz assim, eu vim para que vocês tenham vida abundante, vida com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida é vivência, é experiência, é oportunidades, e todas estas coisas. Então, nós precisamos entender que o desafio do projeto de vitória é um desafio para tirar você da zona de conforto, é o desafio para tirar você daquela cultura do Zeca Pagodinho, acho que é, ou outro pagodinho, mas deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Qual que é? Não é o Zeca Pagodinho, né? Tá sabendo, hein? Mas é o Martinho da Vila. É o Martinho da Vila. Não é? Sei lá quem é. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já viram que tem gente que a vida dele é como esse pagode? Ele fica aí, deixa a vida levar. Eu quero dizer para você, você não foi chamado para levar pela vida. Você foi chamado para determinar aquilo que você quer viver na sua vida e na sua história. A vida medíocre das pessoas é essas que a vida leva para qualquer lado. A palavra diz que nós não devemos ser levados para um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina. Mas nós precisamos ter no nosso entendimento esse processo. Nós precisamos assumir o controle da nossa navegação, o controle daquilo que está levando o nosso barco para o destino que nós temos lá. Todo crescimento ocorre fora da zona de conforto. Fazer qualquer coisa uma vez não vai mudar a sua vida em nada. É preciso continuidade. Não é um grande esforço uma vez só, mas é um esforço contínuo. 2023.
Não seja só as resoluções do novo ano, mas seja repetidamente. Tenta você ir na academia uma vez só por mês. Tenta você fazer uma caminhada uma vez só por semana. Tenta você ler a Bíblia uma vez só por semana ou de vez em quando, e isso não vai mudar em nada. Agora, comece a ler a Bíblia regularmente. Comece a fazer a sua leitura bíblica de pelo menos 3 capítulos por dia, meditando na palavra de Deus. Acompanhe uma leitura por um devocional, pode ser esse que nós estamos aí indicando a você, mas tem tantos outros aí. Comece a ver como a sua vida vai mudar. Estabeleça a sua meta e dizer, como a Fernanda colocou aqui no início do culto, eu vou fazer um propósito de, eu estando aqui em Curitiba, vou estar em todas as santas ceias que tiverem no ano. Eu estando na Santa Ceia, eu quero passar todos os anos depois dizendo assim, entreguei meus dízimos todos os meses esse ano. Quando você perceber que essa constância gera consistência e esse esforço contínuo gera resultado, de repente você vai se encontrar com algumas pessoas que vão dizer assim, poxa vida, parece que você está mais novo, parece que você está mais bonito, parece que você está mais forte. Se todos os dias que você encontra com pessoas diferentes, alguém fala assim, nossa, como você está acabado, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Sabe? E não é maquiagem, não. É uma decisão de mudar hábitos, mudar comportamentos, talvez rever aí a sua paleta de cores, né? Ver o que é que funciona, sabe? Mudar o seu guarda-roupa, sabe? É importante você perceber que talvez a sua mentalidade tenha envelhecido, você tenha envelhecido e você está parecendo realmente isso tudo. Eu quero dizer para você, se você decidir crescer, caminhar fora da zona de confronto, se você decidir ter disciplina naquilo que você faz, você vai chegar ao final do ano de 2023 dizendo assim, eu estou me sentindo mais novo, mais forte, mais animado, mais comprometido. Essa é minha meta para o final do ano. É realmente poder chegar no final desse ano forte, estabelecendo esse propósito na minha vida, no meu coração. Há quem espere uma pílula mágica, mas a pílula mágica, ela não existe. A pílula mágica é o trabalho duro todos os dias. Alguém que vive confortável abraçou a mediocridade. Você deve ultrapassar os seus limites, a menos, é claro, que você esteja feliz em ser medíocre. E nesse caso, um discípulo nunca se conforma em ser medíocre. O discípulo está sempre buscando ser igual ao seu discipulador e ao seu líder. Por isso, nós precisamos entender que o mundo é feito e construído por pessoas que não se dobraram à realidade. Por pessoas que disseram, agora eu lutei tanto porque eu queria o governo tal, eu lutei tanto porque eu queria tal coisa, agora eu estou desiludido, então agora vou... Não se entregue, não se entregue. Continue lutando pelos seus objetivos e seus ideais, porque você não é desse mundo, você é cidadão do céu. Não importa os tempos, as épocas, as pessoas que estão aqui, a palavra de Jesus, assim, vocês vão ter aflição, mas uma coisa que vocês não podem perder é o ânimo. Tende bom ânimo, continuem animados debaixo desse processo e desse propósito. Então, é importante que você entenda que você foi feito para voar. Você foi feito para o céu, você foi feito para estar em Deus, você foi feito para viver naquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Eu quero que você se coloque em pé.